Boa noite, amigos. No ar, o Casaca no Rádio, um programa 100% vascaíno. Rio de Janeiro, dia 22 de outubro de 2018. São 21 horas e 41 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas, Rodrigo Alonso e Yuri Gaspar. Na parte técnica, o Leonardo Miranda. Eu sou Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao boa noite do Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Boa noite, família vascaína, amigos casaquistas. Começar esse meu boa noite aqui, primeiro agradecendo a presença de todos que estiveram presentes lá na nossa reunião. Realmente foi muito bacana a gente ver lá a sala lotada, ver as pessoas que estão sempre nas reuniões, ver também rostos novos, né, pessoas que estavam indo pela primeira vez. E isso é uma marca das reuniões do Casaca, a gente sempre tem aquela chamada velha guarda, né, aquele pessoal que já está há anos aí com o grupo, e sempre aparecendo uma garotada nova e um pessoal até mais da antiga, mas que, de repente, começou a enxergar na política do Vasco. A gente tem um grupo aí, um grupo forte, um grupo que pensa no Vasco, que não quer se servir do Vasco e que sabe fazer oposição quando é oposição, trabalhou pelo Vasco, mesmo não tendo todo o espaço que poderia ter, mas o pouco espaço que teve, fez bastante coisa, ajudou muito o clube, fez o Vasco economizar aí cerca de 20 milhões em ações, enfim. Então, começar esse meu boa noite com essa boa notícia, né? Essa boa notícia de um Casaca sempre forte, sempre se renovando, seus quadros sempre se renovando, sempre tendo a participação ativa, até porque a gente fez a reunião lá no centro da cidade, acabou tarde, mesmo assim o pessoal ficou até o final. Então é bem bacana aí ver a doação. Teve um amigo lá que veio de Maricá para poder participar da reunião, gente que veio de longe, da Zona Oeste, enfim. Mas que se doa pelo Vasco, porque sabe que ali a gente está trabalhando pelo Vasco. Então, nesse meu boa noite, agradecer essas pessoas, a todos que estiveram lá presentes. E vamos falar agora de futebol, né? A gente vai falar de futebol, vai falar de política do Vasco. Uma notícia que saiu agora há pouco no Net Vasco de que o juiz concedeu uma liminar anulando novamente a eleição do Vasco. E esse pessoal que está pleiteando a anulação, está mais do que óbvio, está mais do que claro que essa é a forma deles atuarem como oposição, que é tentar inviabilizar o clube. Nessa semana eu recebi uma ligação de uma pesquisa que foi encomendada por esse grupelho, pelos amarelos, e fica muito nítido nas perguntas que para eles é interessante que o Vasco caia, porque uma das perguntas que foram feitas, primeiro tratam a eleição na Lagoa, o segundo turno na Lagoa, que consta no Estatuto do Vasco, tratam como golpe. A pergunta diz que foi um golpe, quer dizer, a própria pesquisa já faz uma afirmação chamando de golpe, e em determinado momento da pesquisa perguntam em quem eu votaria, e aí, obviamente, eu vou votar num candidato da Chapa Azul, um candidato enfim, que seja indicado pelo Casaca, ou do próprio Casaca, de pessoas que a gente entende que trabalhariam em prol do Vasco. E aí, logo depois, perguntam, mas se o Vasco for rebaixado, você mudaria o seu voto? Então, quer dizer, fica nas entrelinhas, não precisa nem ser muito bom de interpretação de texto, de você perceber que a intenção deles é que realmente seja inviabilizado esse ano do Vasco. Não tenho aqui nenhum motivo para fazer defesa da gestão do Alexandre Campelo, até porque o Alexandre Campelo veio dessa chapa amarela, né, o nome dele está lá, tem o 01, que é o Frank Assunção, ele é o 02. Então, o 01 e o 02 se desentenderam, e aí foram para a Lagoa, a chapa amarela indicou o 01, a chapa amarela indicou o 02, e a gente, de maneira plebiscitária, escolheu aquilo que a gente achava ser o menos pior. E o que a gente vê agora é o 01 inviabilizando a gestão do 02 e, consequentemente, prejudicando o Vasco. E é isso que vai acontecer. Se tiver nova eleição, tudo que está sendo feito aí, apesar do Vasco já ter conseguido um empréstimo,
Mas e aí, como é que você planeja agora o restante do ano de 2018, já pensando em 2019, se pela liminar essa suposta nova gestão, de uma suposta nova eleição, pode anular tudo que for feito. Então, contratações, patrocínios, como é que fica para o ano de 2019? Mas, enfim, como eu falei, a intenção desse pessoal é só essa mesma, é inviabilizar o clube. Então, estão fazendo figa para o Vasco ser rebaixado, como foi lá em 2008, né? A gente sempre fala dessa lembrança, desse modus operandi que não muda, como eles também lá em 2008 acharam ótimo o Vasco ter sido rebaixado, né, para poder jogar a culpa nas costas da gestão anterior e surgirem como salvadores da pátria. Vão querer fazer isso agora de novo, e aí cabe ao torcedor do Vasco, o sócio do Vasco, acreditar ou não novamente nessa baboseira que está sendo tentado enfiar a goela abaixo aí do torcedor. Esse rapaz que tentou vender essa historinha do Fantástico Mundo de Bob lá na eleição do Sporting de Portugal e terminou em último. Quer dizer, o sócio do Sporting de Portugal percebeu que essa fila de investidores é uma grande de uma história, mas, infelizmente, o sócio do Vasco, uma parte dos sócios do Vasco ainda acreditam, né, nesse tipo de salvador da pátria, né, esse mecenas. Mas, enfim, tem bastante assunto aí para a gente comentar durante o programa. Vamos falar. Eu acho que a gente pode dizer que as divisões de base salvaram a semana do Vasco. A gente tem muitos resultados bons aí da base. E vamos tocar o programa aí. O Sérgio e o Yuri também vão dar a opinião deles. Vamos tocar para frente e vamos ter um pensamento positivo. Porque apesar do resultado ruim do Vasco contra o Sport, os adversários diretos empataram, então o Vasco continuou lá na mesma posição. Só que aqueles que estavam mais atrás já se aproximaram. Então, agora é vencer o Inter, é vencer ou vencer. O que a gente está falando desde que o Vasco se enfiou nessa zona desconfortável aí, que é vencer ou vencer. Como não está conseguindo vencer fora de casa e como já pegou os adversários mais fracos fora e não conseguiu, então, mais do que nunca, a gente tem que vencer dentro de casa. Então, o jogo contra o Inter sexta-feira, não importa se vai ser por 0,5, jogando mal os dois tempos, o que importa é conquistar os 3 pontos. E aí a gente começar, de repente, a pensar em uma vaga na Sul-Americana. Boa noite. Boa noite agora do Yuri Gaspar. Boa noite, família vascaína. Boa noite a todos os casaquistas e vascaínos do mundo inteiro. A gente mais uma semana aqui, Casaca no Rádio. Primeiramente, antes de começar a falar sobre o futebol, como o Rodrigo mesmo começou com boa noite dele, agradecer muito a passando do carro no centro, no espaço. Estou lá, espaço bem boa infraestrutura, e a gente teve assim, participação das pessoas, né? Isso é muito importante. O Casaca no rádio ao vivo, ele dá essa oportunidade a todos os vascaínos, opiniões e perguntas, e aqui teve muito isso, né? Teve a apresentação normal lá com os temas e pode ao Vasco, mas principalmente a participação e o bate-papo entre vascaínos, e foi assim boas, ótimas até participações e comentários e, enfim, ideias. Isso foi muito legal. A gente vai tentar implementar algumas coisas que vocês sugeriram. A gente vai ter uma comemoração, a gente vai fechadinho. Então, a gente conta com todo mundo. Nas próximas, a gente vai fazer uma coisa mais frequente. E muitos também sócios, muita gente nova. E em prol do dar, assim,
todos os lados porrada. Agora tem isso em relação agora a justiça, essa confusão que estão fazendo esse segundo turno, terceiro turno, não aceitam a derrota, tendo visto, mesmo eles tendo perdido, né, a eleição, ganhado, perdido, aquela confusão toda, e agora eles inviabilizam o Vasco porque vai prejudicar a contratação para o próximo ano, talvez até a gestão desse ano ainda. A gente vê o Vasco jogando mal, então isso apavora. A gente nada pode prejudicar. Espero que São Januário nos abençoe, a torcida vá com o coração aberto, incentive, a gente consiga uma luta brilhante, mas também com certeza difícil e sofrida vitória, porque o Vasco ultimamente tem sido assim, mas a gente precisa desses pontos, a gente precisa até deixar temas aí extra-campo de fora, apesar desse grupo aí torcer, parece torcer assim, a gente consiga lá fazer o melhor possível. Tá bom? Então vou passar aqui para o Sérgio. Ok, como nós tradicionalmente fazemos, vamos começar o programa de hoje falando de futebol. O Vasco teve uma atuação decepcionante contra a equipe do Sport no último sábado. Perdeu por 2-1 num jogo com erros de arbitragem para um lado, erros de arbitragem do outro, para o outro lado, mas com uma clara superioridade da equipe pernambucana sobre o Vasco. É indiscutível que o segundo tempo que fez a equipe do Vasco foi um segundo tempo abaixo da crítica. No primeiro tempo já não foi bem e no segundo tempo foi abaixo da crítica. O Vasco mostra mais uma vez ter problemas de ordem física, mostra mais uma vez uma desorganização, problemas com relação à forma como a equipe joga, como a equipe muitas vezes é escalada ou ocorrem substituições. E, independentemente de tudo isso, há uma próxima partida contra o Internacional e depois outras 7, nas quais o Vasco tem que buscar os pontos para conseguir terminar o Campeonato Brasileiro numa boa posição, ou pelo menos numa posição não tão preocupante como esta que está hoje. O Vasco hoje ele vivencia uma realidade de 2 pontos ou 3 pontos para o time 17º colocado, 3 pontos, se não me engano, mas com a eterna preocupação da torcida de que se perder um jogo, perder 2 jogos, como é que fica, volta para a zona de rebaixamento, etc. Esse jogo era evidentemente, para a equipe do Sport também uma decisão. Claro que o Sport jogaria tudo nessa partida, mas o Vasco tinha que estar preparado para isso, preparado para enfrentar uma equipe que vinha para uma espécie de tudo ou nada, porque precisava desesperadamente da vitória. Porque a diferença do Sport para o Vasco tinha 7 pontos a mais do que a equipe pernambucana. Então, para ela, a vitória era fundamental. Mas o Vasco não se postou para, por exemplo, ter uma possibilidade de um contra-ataque efetivo, possibilidade de surpreender o adversário. Muito pelo contrário. Foi um jogo em que o Sport buscou muito mais o gol, teve muito mais chances de gol, e os contra-ataques do Vasco, a maioria deles foram ineficazes. O Sport abriu o placar no primeiro tempo, o Vasco empatou com um gol que foi irregular, mas difícil realmente de marcar. O último toque pareceu ter sido do jogador do Sport, mas acabou sendo do William Maranhão para o Fabrício completar para o gol, e de fato o Fabrício, considerando o toque do William Maranhão, estava em impedimento. Mas, independentemente disso, o Vasco não criou tantas outras chances. E o segundo tempo foi levado de uma forma que o Sport conseguiu o seu segundo gol, fez um terceiro gol que foi anulado, aliás, bem anulado, embora o árbitro tenha assinalado. O Sport, aos 47 do segundo tempo, perdeu uma penalidade máxima, que aconteceu.
num lance, inclusive, que se a bola tivesse entrado, não teria nem necessidade de ser marcada a penalidade. O jogador do Sport, mesmo caído, conseguiu o arremate e chutou na trave. A bola, o Ramon, se não me engano, o Ramon, o zagueiro do Vasco, tirou a bola em cima da linha. Enfim, se não for o Ramon, o zagueiro do Vasco, tirou a bola em cima da linha e houve o pênalti foi batido, defendido pelo goleiro vascaíno, e logo depois, aí sim, um lance favorável ao Vasco, claríssimo, um pênalti em cima do Giovanni Augusto, 49 do segundo tempo, e em sendo marcado e convertido, evidentemente que o Vasco, num lance capital, poderia ter empatado o jogo e foi prejudicado nessa oportunidade. Ele foi beneficiado no primeiro tempo e foi prejudicado no segundo tempo. Como eu não sou hipócrita e eu defendi a vida toda que o jogo Vasco e Cruzeiro de 1974, na decisão, as duas equipes foram prejudicadas, ou seja, o Vasco, que teve um gol mal anulado do Jorginho Carvalho no primeiro tempo, quando vencia por 1-0, e o Cruzeiro teve um gol mal anulado, no caso, marcado aos 42 do segundo tempo. Eu não vou aqui dizer que o Vasco foi prejudicado e o Sport beneficiados pura e simplesmente. Os dois foram beneficiados, cada um num determinado momento do jogo, e no final das contas, um erro capital para cada lado. Não justifica, o Vasco não tem que buscar na arbitragem uma forma de se absolver nessa partida. Eu digo o Vasco, no caso, o time do Vasco, comissão técnica. E no que tange a situação do futebol, daqui a pouco o Rodrigo também vai falar disso, mais uma vez, nós temos que tocar nesse assunto. A direção de futebol do Vasco, ela não traz para a equipe do Vasco, junto com a própria torcida do Vasco, uma mensagem, não trouxe o ano inteiro, uma mensagem de incentivo, uma mensagem de entusiasmo, uma mensagem de crença no elenco. E a verdade é que isso faz diferença. É claro que esse elenco do Vasco é muito superior. O elenco do Vasco, não estou falando do time do Vasco, o elenco do Vasco é muito superior a vários desses elencos que estão aí entre os 5, 6 últimos. Mas o que acontece dentro de campo é que há uma total falta de confiança. Psicologicamente, o time não parece conseguir sair de situações complicadas. Existem 1 ou 2 jogadores que realmente não ligam para isso, mas a grande maioria dos jogadores do Vasco sente isso. Então, o que nós temos no final das contas é um time inseguro, é um time, sob o aspecto do preparo físico, mal preparado fisicamente, um time com muitas contusões, um elenco com muitas contusões, e isso tudo influencia na hora de você jogar, na hora de você conseguir um resultado. As outras coisas que são inerentes ao futebol do Vasco, aquilo que o Rodrigo falou em relação à pesquisa que foi feita, uma possibilidade política boa para o grupo que quer assumir o Vasco, isso daí já é velho no Vasco, né? Aquela história lá do Move, lá de trás, de quanto pior, melhor. Então, e esse tipo de manifestação, esse tipo de posicionamento é evidentemente também um fator que, se você, dentro do clube, não toma as medidas adequadas, não usa isso a favor do próprio elenco, isso poderia ter sido usado a favor do elenco do Vasco, poderia ser dito, poderia ter sido colocado, embora exista pesquisa, embora existam pessoas que querem internamente que o Vasco não vá bem, que jogam com essa possibilidade para ter uma voz política, para ter uma aquiescência política de seu nome. O Vasco vai brigar, o Vasco tem condições, etc. Mas isso não é feito, a direção do Vasco não faz, do que se aproveita, evidentemente, aquelas pessoas que têm no movimento contrário nesse momento, no caso, ao próprio clube, porque não adianta você dizer, mas eu não estou dizendo que eu estou torcendo para cair, eu não estou dizendo que eu estou torcendo por... Eu estou simplesmente fazendo a pesquisa. Quando você joga numa pesquisa isso, você, enquanto torcedor do Vasco, você está, de alguma maneira, abrindo uma hipótese. E pior, abrindo a hipótese no momento, essa pesquisa aconteceu semana passada, no momento em que o Vasco havia acabado de vencer a equipe do Cruzeiro e estava 3 ou 4 posições fora da questão da zona de rebaixamento. Então você fomenta um discurso junto à torcida do Vasco para tentar angariar simpatia ou mudança de opinião em termos de voto.
esse tipo de manifestação é uma manifestação que não cabe. Como não cabe a manifestação que foi dita de golpe na Lagoa? Você não faz uma pesquisa fazendo isso, dizendo isso, afirmando isso. Então, o que se tenta fazer, infelizmente, a forma como se faz política no Vasco hoje, é na base de empurrar distorções, coisas falsas, situações esdrúxulas que vão, no final das contas, satisfazer um determinado grupo político. Mas o futebol do Vasco tem que ser blindado em relação a isso e usar isso a seu favor. A gestão do Vasco, ela se preocupou tanto em falar da questão do empréstimo, que o empréstimo não saiu em tal mês, porque, na verdade, da primeira vez não foi aceito, porque os grupos não quiseram. No final das contas, o empréstimo saiu no mesmo valor que era o anterior, 38 milhões, continua sendo 38 milhões. Aliás, como nós já afirmamos aqui que seria 38 milhões, aquilo é muito politicado. Quer dizer, aquilo foi usado por quê? Porque é politicamente, é a figura do próprio presidente, que é os adversários políticos, etc. Ok, quando é o futebol do Vasco, não é a figura individual do presidente, mas é o clube. Neste momento em que é o clube, há de se ter uma percepção de que é a hora de utilizar algo que está sendo feito internamente contra o clube em favor do clube. E isso, infelizmente, não é visto. Naquela oportunidade, lá em 2005, quando o Vasco perdeu para o Atlético Paranaense, num dia em que deu tudo errado, gols irregulares, etc., o Vasco perdeu do Atlético Paranaense por 7-2, naquela oportunidade, o Vasco teve uma reunião do MUV no dia seguinte ao jogo, com as pessoas felizes, sorridentes, falando que uma declaração de que o Vasco ia ser pego por aquele grupo falido na segunda divisão, e isso trouxe brios para a equipe do Vasco. E o Vasco começou uma reação, a partir de 2 ou 3 rodadas dali, começou uma reação, venceu a partida contra o São Caetano, de virada em São Januário por 3-2. Se não me engano, logo na sequência, o jogo aconteceu na quarta-feira, se não me engano, na sequência, no sábado, já teve o Vasco em São Caetano, o Vasco venceu na ocasião o São Caetano de virada por 3-2 e começou uma reação para sair daquela situação. Quer dizer, usou-se internamente, mas isso foi dito pela direção do Vasco, para fora. O que se está se fazendo aqui é uma tentativa de prejudicar a equipe do Vasco, é uma tentativa de fazer com que o Vasco vá mal, etc. E aí, isso traz para os jogadores do Vasco, ao mesmo tempo você elogia os jogadores, você traz confiança aos jogadores, você diz que você confia naquele grupo, você traz confiança a todo o métier de futebol do Vasco. E com isso, os resultados podem aparecer, devem aparecer. Agora, a direção do Vasco, de fato, ela não se movimenta quando o assunto é institucional, ela se movimenta quando o assunto é o presidente do Vasco. Tem um problema com o presidente do Vasco, a discussão com o grupo político que era o grupo dele, do Identidade Vasco, que aí tem uma acusação, aí ele discute, ele vai para a mídia, vai falar. Agora, no momento em que há alguma coisa institucional, que é um momento fundamental, mas que vai ter exposição do próprio presidente do clube, nesse momento ele se aquieta. E aí, ele se aquietando, ele dá oportunidade, dá margem a que essas coisas sejam ditas, sejam feitas. Mas se eu falar, eu como presidente do Vasco, se eu falar, não vai adiantar nada porque a pesquisa vai continuar. Sim, mas vai ter uma fala da direção do clube de que isso é um absurdo, de que esse tipo de situação só prejudica o Vasco e que esse tipo de hipótese não deve ser aventada, principalmente numa utilização em campanha política. E isso tudo, de alguma maneira, constrange os que estão torcendo pelo insucesso, que estão contando com o insucesso para ter ganhos políticos. E, por outro lado, é a oportunidade que se tem de trazer o grupo de jogadores, trazer a própria torcida para uma união, uma unificação em torno de um objetivo. Então isso não é feito, e pelo fato de não ser feito, ajuda a que as coisas fiquem piores. Então esse é um ponto, nós já falamos sobre isso, nós tivemos a oportunidade de falarmos disso na reunião da última terça-feira que fizemos, a reunião aberta do Casaca, saiu algumas fotos hoje no site do Casaca. E essa situação nós já prevíamos, nós já conhecemos como funciona o jeito MUV de ser, seja o MUV, seja os antigos seguidores, porque não tenho dúvida que esse grupo amarelo, 98% do grupo, inclusive o próprio candidato a presidente, são oriundos daquilo.
porque fizeram parceria com os que ali estavam. Mas não é essa a questão nesse momento, porque passaram-se muitos anos, etc. As pessoas poderiam ter amadurecido, poderiam ter visto, não é por aqui o caminho do Vasco, não é esse. O problema é que elas não amadureceram, elas ficaram apoiando uma gestão durante 6 anos e meio, que trouxe o que trouxe de problemas para o Vasco, de todas as ordens, e buscam alguma coisa que, se não é adequada àquela realidade da época, é adequada ao modelo, que é um modelo absolutamente dísparo do modelo em que você tem que ter a devida responsabilidade, em que você tem que ter a percepção do quão é importante o clube conseguir resolver os seus problemas internos, resolver os seus problemas financeiros, agir com o devido cuidado no que tange a sua base, o devido cuidado no que tange ao seu patrimônio, procurar o investimento a partir do momento que seja possível que esse investimento seja feito sem que haja um grande risco e, ao mesmo tempo, buscar alcançar os resultados, paulatinamente. O modelo Move de ser, o modelo de vamos esquecer a partir de agora, da maneira como nós vamos fazer, é esquecer o passado, vamos jogar tudo para frente, e agora é o futebol, esquece, né? Isso é fadado ao fracasso. E o que está sendo visto no Vasco hoje, por parte da questão política, é que o modelo, aquele modelo lá de trás, ele pode voltar, ele pode vir a ser o modelo que interessa, e foi o modelo que rebaixou o Vasco, foi o modelo que rebaixou o Vasco de novo, sem arbitragem. Rebaixou porque rebaixou por incompetência ou por gosto. É um modelo que praticamente dobrou a dívida do Vasco. É um modelo que deixou o Vasco completamente abandonado. É aquele modelo. Um modelo que criou uma dívida do Vasco, que na verdade, grande parte dela, que foi aumentada do período deixado pelo presidente Eurico Miranda, foi construída, foi aumentada na caneta, para depois buscar-se uma espécie de diminuição nessa mesma caneta e que no final trouxe a dobra da dívida sob aspecto real. E se considerarmos a dívida efetivamente que o Vasco entendia ter até 30 de junho de 2008, ela foi triplicada. Então, ou praticamente triplicada. Então, dentro desse cenário, toda e qualquer situação que mexa com o futebol necessariamente precisa ter por parte da direção a devida blindagem. O Vasco, no ano passado, estava dentro de um processo eleitoral não findo, de uma eleição que acabou no dia 7 de novembro, e a última rodada do Campeonato Brasileiro foi em dezembro. E o Vasco, nessa situação, ele conseguiu alcançar uma vaga para a Taça Libertadores. O Vasco atuou, depois do dia da eleição, foi dia 7 de novembro. O Vasco atuou contra o Santos, contra o Atlético Mineiro, contra o São Paulo, contra o Atlético Paranaense, contra a equipe do Cruzeiro e contra a Ponte Preta. Perdeu apenas um jogo. Por quê? Porque tinha gestão. Porque a gestão, ela trazia, mesmo depois das eleições e a discussão em termos de eleições, ela trazia para o torcedor do Vasco, trazia para o elenco do Vasco a confiança. O Vasco vai conseguir a vaga para a Libertadores, o Vasco vai chegar para a vaga da Libertadores, nós confiamos, e acabou que chegou. Porque houve, apesar dos problemas políticos, uma exposição da direção do Vasco. E isso não está acontecendo, e é importantíssimo. Importantíssimo. Não é falar da boca para fora, é falar e fazer internamente e demonstrar isso para fora. Essa é uma função que a direção do Vasco hoje não faz, infelizmente, e traz o problema que nós estamos vendo. Vou pedir para o Rodrigo dar uma palavrinha ainda sobre esse assunto, se tiver alguma outra coisa que o Yuri queira falar também, e nós então partimos para outros pontos da nossa pauta. Vamos lá, Rodrigo. Sérgio, fazendo até uma ligação aí com a atuação do Vasco, muito ruim novamente. A gente até comemorou, entre aspas, aí uma certa invencibilidade do Vasco no campeonato, mas o fato é que mesmo nos jogos em que o Vasco empatou e até mesmo venceu, me recordo o jogo contra o Bahia,
que a gente jogou com um jogador a mais grande parte do jogo. Acho que o jogador do Bahia foi expulso aos 20 ou 30 do primeiro tempo. E mesmo assim o Vasco teve sufoco para poder conseguir vencer a equipe baiana em São Januário. Outros jogos que o Vasco empatou também com atuações muito ruins. O próprio jogo contra o Cruzeiro, em que o Vasco, no primeiro tempo, foi muito mal, conseguiu uma melhora no segundo tempo. E é o que a gente está falando aqui já há semanas, que é um reflexo dessa omissão dessa diretoria. A sensação que a gente tem no jogo do Vasco é que a equipe já entra derrotada em campo, o time já entra se arrastando dentro de campo. E aí eu até comentei no dia do jogo contra o Sport, lá no nosso grupo, que eu não sei se no segundo tempo isso fica até mais evidente, eu não sei se é porque os jogadores já entregaram os pontos, né, por completa falta de motivação, ou se é uma questão física, ou se é os dois. Questão física, com certeza sim, porque ele veio de sábado se arrastando no segundo tempo, a gente parece que já estava até prevendo que ele ia pedir para ser substituído, ele não conseguia correr, e a gente vê aí uma porção de jogadores no DM, e o Alberto Valentim, que eu tenho dito aqui que, apesar de não ter os jogadores que tem disponíveis, né, ele precisaria para colocar em campo. Ele ainda erra nas escalações. Nesse jogo mesmo ele prejudicou o de sábado, colocando ele fora da posição, prendeu o Maxi ali no meio, quer dizer, entrou com um time com 3 volantes, com o de sábado, o William Maranhão e o Bruno Ritter. Por sinal, o Bruno Ritter também já não joga o próximo jogo, e o Fabrício ali meio que improvisado. Então, é uma série de fatores que levam a isso. É essa questão política, né, que atrapalha, sim. Essa questão da omissão da direção do Vasco, do futebol do Vasco. O presidente só aparece nas vitórias, nas derrotas ele não bota a cara, e isso os jogadores percebem. E tem essa questão também além dessa parte política, né, dessa influência dessa oposição que joga contra, tem a parte física, a parte médica. Então, é uma série de fatores que levam o Vasco a ter atuações como teve contra o Sport, e que fazem a gente só realmente ter esperança de conseguir as vitórias que vão fazer com que o Vasco finalmente se afaste desse Z4 dentro de casa. O Inter empatou agora com o Santos, quer dizer, tá brigando lá pelo título ainda. Com certeza vai vir para São Januário para ganhar. E quem sabe o Vasco se aproveita disso, que a equipe do Inter vai vir, vai se abrir, e o Vasco conseguir fazer um gol e segurar a vitória, que esse a nossa realidade hoje é essa. A gente não tem uma equipe hoje, e eu digo um time, não pelas qualidades individuais dos jogadores, mas um time, que é o coletivo. A gente não tem um time, um coletivo que traga medo para as zagas adversárias, né? A gente sabe da qualidade do Max, mas não dá para ele jogar sozinho, e os jogadores que têm que fazer a bola chegar nele não fazem chegar. E aí essa questão aí que o Sérgio falou do modus operandi do Move, que eu falei no meu Boa Noite, que é aquilo que eu falei do déjà vu, de você já saber que ia acontecer isso. Essa é a forma que eles têm de fazer oposição. Você está vendo uma sequência de campeonato agora, final, últimas rodadas. Deixa isso para 2019, vamos discutir isso para 2019, eleição em 2020, se preparem para 2020, montem seus quadros, quer dizer, vão fazer tudo atropelado. Como eu já disse, atrapalha o caminho do Vasco no campeonato, mas esse pessoal, eles não medem esforços e muito menos consequência. Para eles pouco importa se o Vasco vai cair, como eu disse, pela pesquisa que está sendo feita, fica muito claro, fica ali nas entrelinhas, mas muito claro para bom entendedor, que você faz uma pesquisa e pergunta em quem você vai votar. E aí você diz que vai votar numa chapa que seja contrária à chapa amarela. E aí na pergunta seguinte, a entrevistadora diz para você: mas se o Vasco for rebaixado, você mudaria o seu voto? Quer dizer, contando com voto de protesto, de repente, o Vasco caiu, então não vou votar mais no Alexandre Campelo, não vou votar mais no Eurico, vou votar no Júlio Branco, porque o Júlio Branco vai ser o salvador da pátria. Quer dizer, é isso que esse pessoal tem na cabeça. Infelizmente, não mudaram nada, né, de 10 anos para cá, 2008 para cá. E só o último comentário que o Sérgio falou desse jogo contra o São Caetano.
Eu lembro desse jogo porque ficou marcado. Eu me lembro que o Vasco perdia por 2-0. O Edilson até jogava no São Caetano, o Dimba. Inclusive, eles fizeram os gols no Vasco. O Vasco fez o gol, fez o primeiro aos 31, empatou aos 33 e virou aos 46. E eu estava esse jogo com meu pai, e quando o Vasco tomou o segundo gol, eu estava chateado, já estava puto por causa daquela derrota contra o Atlético Paranaense. E como eu moro aqui perto do estádio, eu falei, pai, vou embora para casa, eu vou sair. Meu pai, não, Rodrigo, fica que a gente vai virar, cara, fica que a gente vai virar. Eu vim embora para casa, e aí em casa eu escutei os 3 gols, e aí passou 10 minutos, porque como eu disse, é perto aqui de casa, meu pai chegou em casa chorando, me pegou pelo braço e falou, porra, cara, não falei, acredita no Vasco, cara, acredita no Vasco. E é isso que me marcou, sempre acreditei no Vasco, e isso me marcou, e é uma coisa que me faz, é um lema que eu levo comigo, de sempre acreditar no Vasco. Então, apesar de estar vendo essas atuações do Vasco muito ruins, eu não entrego os pontos, vou acreditar sim que a gente vai conseguir, talvez até coisa melhor, porque na pesquisa eles perguntam assim para você acha que o Vasco cai ou o Vasco se salva do rebaixamento? E eu respondi, não, eu acho que o Vasco vai para a Sul-Americana. E é esse o meu pensamento, vou continuar acreditando no Vasco, apesar desse pessoal, e que a gente sobreviva a eles, para 2019 a gente continuar essa batalha. Segue aí, Sérgio. Se não me engano, os gols desse jogo contra o Caetano, se não me engano, os gols foram marcados pelo Abedi, Fernandinho e Alex Dias. O Alex Dias, inclusive no lançamento do Diego, lateral esquerdo. Finalzinho do jogo. Tá funcionando. Apaguei aqui, agora tá dando eco. Tô falando, tá dando eco. Então foi uma vitória sem dúvida nenhuma, que chamou muita atenção na época. Bom, vamos lá, vamos seguindo então? Ok, podemos seguir. O Vasco, de fato, nós esperamos que tenha uma melhora de agora em diante até o final do campeonato. Há partidas difíceis, são várias partidas difíceis. O Vasco enfrenta 3 equipes de São Paulo, o Corinthians fora de casa, Palmeiras e São Paulo em casa, joga na próxima rodada contra o Internacional, na próxima sexta-feira contra o Internacional em casa e enfrenta o Grêmio fora, joga contra a equipe do Fluminense, se não me engano, com aquela disparidade em relação ao percentual do número de ingressos a serem vendidos para as 2 torcidas. O Vasco jogou em São Januário no turno, então provavelmente no retorno do Fluminense vai ter o número de ingressos maior do que o dos torcedores do Vasco, a torcida do Fluminense, no caso, jogando no Maracanã. E ainda, além disso, há uma partida contra o Ceará fora. O jogo que, em tese, seria o mais tranquilo para o Vasco vencer é contra o Atlético Paranaense em casa, mas também não são favas contadas. Então, evidentemente, precisa de uma mudança de postura, precisa de uma mudança de comportamento e precisa de um comprometimento da direção do Vasco. A direção do Vasco tem que entender que esse time que está representando o Vasco é o time dela, a direção do Vasco, de alguma maneira, ao desmontar o time anterior e montar um novo time praticamente, ela modificou completamente esse quadro e ela é a responsável por fazer com que este elenco, capitaneado por ela, consiga os resultados. Hoje em dia, nós chegamos aqui no mês de outubro, daqui a pouquinho estamos no mês de novembro, estamos no meio de outubro. A situação, no meio final, né, dia 22 de outubro, a situação é a seguinte: o Vasco iniciou o ano ali em janeiro, quando o Alexandre Campelo assumiu. O Vasco tinha o Nenê, o Vasco tinha o Paulinho, o Vasco tinha o Wagner, o Vasco tinha o Evander, o Vasco tinha o Riascos, o Vasco tinha o Wellington. O Vasco tinha jogadores que estão aí atuando, que estão jogando por suas equipes e que atuavam de forma relativamente satisfatória ao longo do ano, até ocorrer o problema que nós dissemos na época, fomos completamente contra. O Vasco vinha muito bem no Campeonato Brasileiro nas 5 primeiras rodadas e houve problema com relação aos jogadores que estavam no Chile, postaram uma foto
e que a direção do Vasco, ao invés de internamente ter resolvido o problema, ela trouxe o problema para um grau muito maior, ouvindo as mídias sociais que diziam que aquilo foi um grande desrespeito, os jogadores têm que ser punidos, sair do Vasco, etc. E a verdade é que o Evander apareceu hoje um vídeo jogando na Dinamarca, fez um golaço, deu um belo drible, 4 jogos, 2 gols. O Wellington está jogando no Atlético Paranaense, um jogador que tem se destacado lá dentro do time do Atlético Paranaense, tem feito bons jogos. Paulão, que saiu daqui rejeitado, etc., virou o zagueiro do América Mineiro, está jogando a mesma divisão que o Vasco, está ali brigando junto com o Vasco, ele está jogando lá tranquilamente. O Riascos, o salário do Riascos é alto, o Riascos tá bom, mas é um jogador que poderia estar ajudando, etc. O Vasco perdeu o Riascos e demorou 69 dias para entrar em campo um outro jogador para aquela posição. Ficou apenas com o André Rios. E, além disso, os jogadores do Vasco, que no ano passado eram atletas que serviam muitas vezes para reserva, por exemplo, André Rios veio para a reserva do Luiz Fabiano. O Iago Pikachu é um atleta que às vezes atuava, às vezes era reserva. Esses atletas hoje são os fundamentais em termos de gols no ano do Vasco, junto ao Maxi Lopes, que evidentemente chegou agora há pouco, não poderia ter feito tantos gols assim. E isso tudo demonstra o seguinte, que houve de fato uma grande mudança no elenco do Vasco, e essa mudança foi uma opção da gestão do Vasco. Se o Vasco tivesse mantido o Nenê, se o Vasco tivesse, no momento que vendeu o Paulinho, contratado um jogador, um preceito, um jogador que pudesse, de fato, substituir a altura, mesmo que fosse um investimento, um pequeno investimento, uma compra, etc., mas um jogador que pudesse substituir a altura. Ou que, se não fosse substituir a altura, que aquela posição servisse como serviu o Paulinho. Se o Vasco, no momento que dispensou o Riascos, deixou o Riascos embora, tivesse trazido um jogador na semana seguinte, para estrear 10 dias depois. Se o Vasco, no momento em que houve o problema no Chile, não tivesse feito o que fez com os jogadores, tivesse simplesmente dado uma bronca interna e deixado que esses jogadores seguissem seu caminho, seguissem seu rumo. Sem dúvida nenhuma, essa situação do Vasco hoje estaria completamente diferente. Então isso foi uma opção da gestão do Vasco que levou o clube no futebol profissional a esta posição. E também as opções em relação à base, a administração da base, levaram o Vasco a passar o ano todo de 2018 sendo completamente diferente a realidade no que tange a 2017. Em 2017, o Vasco ganhou jogos no Campeonato Brasileiro só com a base, com gols praticamente da base. O Vasco teve revelações que surgiram, uns com um grande sucesso, como o caso do Paulinho, outros com sucesso mediano, relativo, como o caso do Matheus Vital. Mas o Paulo Vitor também estava aí nesse meio. Nós tínhamos jogadores, o Andrei, o Bruno Cossendei, esses jogadores que até o Andrei nesse ano acabou despontando um pouco mais. Haviam vários jogadores do Vasco. O Caio Monteiro no ano passado fez gol, inclusive nessa parte final do Campeonato Brasileiro, fez um gol importante contra o São Paulo. O Vasco esse ano, ele colocou praticamente o Marrone. O Ricardo Graça era um atleta que já estava no ano passado, desde o início do ano passado, treinando, etc. Só havia atuado em jogo amistoso, mas já estava no elenco. Mas os jogadores que vieram de baixo e que puderam ser aproveitados esse ano foram o Marrone e o Bruno Rita. E o Bruno Rita entrou no momento em que, praticamente de desespero. Quer dizer, não houve um planejamento para tratar a base, para colocar os jogadores da base indo atuar durante o ano, utilizando o campeonato estadual, fazendo com que essa base crescesse e o Vasco pudesse apresentar novos nomes, apresentar novas opções. O Rodrigo daqui a pouco vai falar sobre o futebol de base do Vasco. O Vasco tem obtido alguns bons resultados, tem mostrado que alguns atletas têm capacidade. Claro que nós estamos falando aí das visões ainda do Sub-17, Sub-15, Sub-14, enfim. Mas o próprio Sub-20 do Vasco, houve um interromper de trabalho no quesito lançamento de jogadores da base. Muitas vezes você vai lançar um jogador e não vai dar certo, mas a tua tendência, ou a tendência dos grandes clubes é essa, é você ir lançando ano a ano jogadores no sentido de que eles possam te dar resultado. E o Vasco fez isso este ano, utilizou jogadores que já estavam no ano passado sendo utilizados, mas que efetivamente foram utilizados esse ano,
ainda por mérito do Zé Ricardo, ele, no jogo Vasco e Boa Vista no campeonato estadual, embora o Vasco tenha perdido, ele fez isso, colocou vários jogadores, colocou o Robinho, colocou o Marrone, colocou o Rafael França, mas ali foi um momento que se perdeu ao longo do tempo. Jogadores que ali foram postos para iniciar uma possibilidade de jogar no time profissional voltaram para os juniores e não tiveram mais oportunidades, com exceção do próprio Marrone. E nós tivemos agora essa entrada abrupta do Bruno Ritter, que pode vir a ser um jogador que tem importância, etc., mas que entrou num momento muito difícil, um momento muito complicado. Então, isso tudo faz diferença no futebol. Não adianta ter teorias, ter encaminhamentos teóricos sobre o futebol. O futebol ele precisa ser visto da maneira como ele ocorre, como acontece. Não há nenhuma dúvida de que pessoas como o Eurico Miranda, como próprios familiares dele, o Álvaro, que é excelente na base, o Eurico Brandão, que tem uma convivência com o pai durante esse tempo todo, pessoas que do meio do futebol, pessoas que estão, eu não digo do meio do futebol, que são profissionais, pessoas que gerem. É importantíssimo ter o chamado dirigente não remunerado e que ele possa, de certa forma, fazer com que as coisas aconteçam. Que ele tenha uma percepção do que ele representa institucionalmente com aquele cargo. Jamais o Vasco poderia ter o presidente do clube, que nem presidiu o clube tem experiência, para acumular ainda como vice-presidente de futebol. É claro que não vai dar certo. O Roberto Dinamite fez a mesma coisa. E não dava certo. Não é o caminho, esse não é o caminho. Mas, por questões políticas, por razões de ordem política, não vamos buscar essas pessoas. Vamos ficar aqui com o nosso grupinho. O Vasco chegou a montar uma comissão de notáveis que de notáveis em relação ao futebol não tinha nada. Né? Foi meio que dissolvida, se não na prática, pelo menos, ou na prática, embora na teoria nada tenha sido dito, mas claro que não daria certo. E os modelos que vêm aí são esses modelos. Ou é o modelo de eu vou pagar um cara que ele sabe de futebol e vai resolver tudo. Não vai resolver, futebol não é assim. O Vasco ficou incensando o Rodrigo Caetano durante os primeiros anos da gestão do Roberto, que a gestão era inócua, então eu coloco o Rodrigo Caetano que ele vai resolver. O Rodrigo Caetano falar pelo Vasco, etc. Não vai. No momento em que faltar dinheiro, no momento em que você não tiver condição de ficar contratando a torta e direito, no momento em que tiver o mínimo de responsabilidade, não vai dar certo. Porque é funcionário. Alguém tem que gerir, incorporar-se como um representante do Vasco, falar para a torcida do Vasco, trazer para o torcedor do Vasco confiança, incensar os atletas do Vasco, incensar o próprio clube, para que o futebol do clube ande. Com os seus gerentes remunerados, ou seus supervisores, com o treinador, com uma boa comissão técnica, com jogador, isso é outro quesito. Mas isso é fundamental. O Vasco não tem isso. Então os jogadores eles ficam absolutamente expostos às mais severas críticas. E se internamente se diz a eles que olha, você tem condição, etc., não é dito para fora. E isso o jogador percebe. O jogador vê que o dirigente não fala em elogio a ele, tendo a responsabilidade de falar para levantar a bola dele, jogador. Pelo contrário, o dirigente do Vasco chega numa bobagem no Chile, ouve a mídia social e dispensa a opção de jogadores. Ou ouve o financista da área A ou B do Vasco, o Vasco tem que diminuir aqui a folha, então vamos vendendo jogador. Vendendo não, vamos dispensando o jogador, que a gente vai diminuir a folha. E não olha as consequências. Então tudo isso acaba redundando no que nós estamos vendo. Bom, nós tivemos uma reunião na última terça-feira, muito boa, por sinal. Eu, particularmente, fiquei muito feliz de ver vários casaquistas que estão sempre conosco, etc., mas que fizeram questão de estar presentes. Muitos me falaram, Sérgio, é uma reunião, essa reunião vai definir sobre a eleição, é fundamental que eu vá. Eu falei, não é fundamental. Nós alugamos um espaço que era mais ou menos para 60, 70 pessoas e exatamente dentro desse número estiveram presentes os casaquistas e outros que nem ainda tinham uma ligação conosco, foram pela primeira vez, tínhamos lá 4 ou 5 pessoas que ainda não haviam
participar de reuniões nossas, e lá estavam, e um objetivo comum de se falar do momento do Vasco, de se falar do momento político do Vasco, de falar do momento institucional do Vasco e de toda a participação do Casaca nesse processo. Então, uma reunião que começou com a fala em relação àquelas pessoas que estiveram dentro do Vasco trabalhando gratuitamente pelo clube, embora nem o Leonardo Rodrigues nem o Márcio Magalhães da parte de que estivessem lá, o Rafael Landa, que embora seja do Conselho Fiscal, claro, se pedir uma coisa com o advogado que ele ajuda, uma coisa que outra ali, ele tinha ciência de várias coisas que estavam sendo feitas em benefício do Vasco, e foi lá, representou o Henrique também, o Flávio Carvalho não foi, então o Henrique Serra esteve lá para falar do marketing, o Gilberto Pinto sobre questões da área social, eu falei também no que tange ao pouco que nós pudemos ajudar dentro do espaço que nos foi dado na gestão do presidente Eurico Miranda, e nós buscamos fazer com que as pessoas vissem que este processo político fora de hora no Vasco, ele evidentemente atrapalha o Vasco, e nós não podemos entrar neste processo político sem que haja uma decisão definitiva. Por quê? Porque, na verdade, quando você entra dentro de um processo político de forma a que isso recheie o noticiário do Vasco, dentro de uma situação que você está no futebol, dentro de uma situação que você está, e que naquele momento, naquela reunião, ainda estava com relação a buscar-se um empréstimo que foi obtido, se não me engano, na quinta-feira, empréstimo para pagamento de salários, etc. Essa situação, evidentemente, que ela prejudica. Houve uma pacificação no Vasco, uma união de forças no Vasco, demonstrada na reunião ocorrida na outra segunda-feira, portanto, há 14 dias? Claro que sim, houve vários grupos, várias pessoas que não pensam normalmente da mesma maneira em termos institucionais, mas que estavam lá presentes para se unir em torno de vamos deixar o Vasco em paz. Existe um grupo que não quer isso. Existe um grupo que quer o poder a qualquer custo, sob qualquer justificativa, como se fosse uma criança com birra, porque perdeu, jogou uma partida, perdeu, jogou outra, perdeu, e quer que tenha uma terceira. É basicamente isso. Por quê? E por que eu digo jogou a primeira, perdeu? Porque, na verdade, a vitória do grupo amarelo na Lagoa, ela só se deu porque houve uma junção no próprio dia, que ia perder. Naquele próprio dia ia perder. Aí houve uma junção de uma terceira chapa, que já era uma junção de uma colcha de retalhos que existia de duas chapas. Houve uma terceira que se juntou para aí conseguir ganhar por uma margem pequena, por cerca de 200 votos, 250 votos, se não me engano. E aí foi para a eleição na Lagoa, perdeu a eleição, mas não se contenta. E aí cria uma tentativa junto às mídias sociais, com o aval das mídias sociais, e hoje as mídias sociais, elas influenciam tudo. Difícil, porque decisão judicial em relação a esse tema, ela tem que partir de alguma lógica, de algum preceito lógico. Existe um artigo no Estatuto do Vasco que diz que as eleições, se tiver uma questão de um voto, ela pode ser anulada, se mostrar que houve uma fraude, pode ser anulada, deve ser anulada, perfeito, está lá no Estatuto. Mas, venhamos e convenhamos, há de se ter um mínimo de bom senso. Você vai para uma eleição. Vou dar aqui um exemplo claro. 2000. Eurico Miranda ganhou a eleição por 1.800 votos a 200, uma coisa assim. E aí a oposição na época falou, mas teve aqui alguns atletas que não poderiam ser sócios campeões, que estavam votando como sócios campeões. Bom, então aquela eleição tinha que ser anulada. E a chapa, no caso do presidente Eurico Miranda, cairia, e aí entraria a segunda chapa com 200 votos. Mas é uma situação absolutamente idêntica. Havia eu não sei se houve a irregularidade ou não, havia uma denúncia sobre uma irregularidade. Havia até um sujeito que tirava foto, tirar essa foto aqui para mostrar. Aí vem o resultado, 1.800 a 200. Ah, não, mas então é o seguinte, isso daí vale se você tiver um resultado grande de diferença. Não é isso que está no Estatuto. Não, isso vale se a chapa A ou for a chapa B. Não, isso também não está no Estatuto. Então, questão de bom senso, muito clara, é a seguinte. Há uma discussão sobre 5 votos, 6 votos, 7 votos, 8 votos, 20 votos, 30 votos, 40 votos, no universo de
3.400 votos. A discussão é essa. A diferença da primeira chapa para a segunda foi 1.800 a 1.000, eu vou colocar em valores redondos. Foi 1.800, 1.600, ou 1.850, 1.650, alguma coisa assim. Vamos dizer 1.850, 1.600. E uma chapa que saiu do pleito no meio do pleito que teve 450 votos. Acabou a discussão da urna 7, essa chapa lá dos 1.850 votos acabou. É óbvio que essa eleição acabou. A não ser que você consiga mostrar que, olha, tem 1.200 votos aqui dessa chapa. Eu vou comprovar para você que esses 1.600, olha, 1.600 votos, que esses 1.600 votos, nós temos aqui 1.200, que foi uma grande fraude. É claro que não foi nada disso. Mesmo assim, a outra chapa, a chapa branca, no caso, ela entrou na eleição e saiu da eleição no meio da eleição. Tanto que não foi permitida por ela própria que houvesse a possibilidade dos seus votantes votarem na chapa branca. A chapa branca foi retirada da urna no meio da eleição, por vontade da própria chapa branca. Então essa eleição acabou. É uma eleição de chapa amarela em primeiro, chapa azul em segundo. Ah, mas a chapa azul cometeu uma fraude porque apareceu 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas. Primeiro, que seja uma subjetividade enorme. Segundo, que é uma coisa que não vai referendar que você tem 3.400 pessoas, ou vamos dizer que sejam 3.450, 3.420 não valem nada, porque tem 30 que votaram ou que não poderiam ter votado, ou tem 20, ou tem 10, ou tem 5, ou tem 7. Isso é uma questão lógica, de bom senso. Ainda mais pelo fato de que ganhou a chapa. Nós temos ali, todos têm o direito, né, dentro da legislação, nós temos lá, todos têm o direito de ir e vir. Então, o preso pode chegar e dizer o seguinte: bom, eu não posso ficar preso porque está lá na legislação que eu tenho o direito de ir e vir. Está lá escrito. Ele pode usar esse argumento. Não vai funcionar, não. Vai lá. Por quê? Porque quando você comete um crime, etc. Então, o que acontece? O estatuto tem lá realmente aquilo lá. Mas é para você impedir que alguém ganhe uma eleição com uma fraude e que essa eleição, então, seja considerada perdedora a chapa que deveria ter ganho. Basicamente é isso. Em relação a essa eleição, você não tem, porque a chapa terceira colocada, ela saiu do pleito. Ela abriu mão do pleito. Durante o pleito. A chapa primeira colocada é a chapa que vai à justiça querer a anulação da eleição. Agora, qual é o motivo? O motivo é o seguinte, é que essa chapa, que quer a anulação da eleição, ela, para ganhar a eleição, ela teve que se unir com uma outra chapa que ela quis tirar do processo, ou quis, enfim, discutiu no meio do processo, mas era a mesma chapa. Foi a chapa que ela pôs no dia da eleição. Como internamente, dentro dessa chapa, ela perdeu a possibilidade do candidato que ela entendia que era o candidato que deveria ser o presidente do Vasco, perdeu para uma outra chapa, ela não aceita o resultado, que é um resultado absolutamente legítimo. E que mesmo que num absurdo ocorresse que a chapa branca ficasse em segundo lugar, o número de votos de diferença é superior ao dobro de votos que tem a minoria no Conselho Deliberativo. Ou seja, se, por exemplo, 30 votos, consideramos que 30 votos tenham sido votos para o Alexandre Campelo, que no caso nem foi verdade, mas 30 votos teriam sido no presidente Alexandre Campelo, presidente atual Alexandre Campelo, naquele pleito da Lagoa. Se os 30 fossem contra, ou seja, revertesse os votos, que daria em dobro, daria 60. Assim mesmo, o presidente Alexandre Campelo teria ganho a eleição. Então isso é óbvio que é uma manobra. Ah, mas eu vou levar o juiz, induzir o juiz a erro, vou pedir para ler com lupa essa questão aqui estatutária, esquecer o resto e vamos tocar. Isso daí cria precedentes perigosíssimos para outras eleições. Nós temos uma situação hoje, dentro do quadro eleitoral do Vasco, em que
quer queiram, quer não, o quadro eleitoral do Vasco, aquele que participou da eleição, em maioria, ele não queria o Júlio Brandt. Em maioria, isso é muito simples, porque existia uma chapa, que era uma chapa que votava no Horta, existia uma chapa, que era uma chapa que votava no Horta pro pleito da Lagoa. Existia uma chapa, que era uma chapa que votava pro Eurico no pleito da Lagoa, e existia uma chapa que parte dela votava no Júlio Brandt pela Lagoa, e parte dela votava no Alexandre Campelo. Houve uma junção ali simplesmente para tentar ganhar da chapa do Eurico. Só isso. Então, na verdade, há 3 polos contra, e o Júlio Brandt, só com os votos dele na eleição, os votos daqueles que eram favoráveis a ele, Júlio Brandt, ele naquela eleição, ele teria cerca de 1.000 votos, 1.200 votos. Pelo que estava lá, considerando uma coisa muito clara. Foram 1.800 votos, vamos dizer que tenha tido 400 ou 500, não sei exatamente qual o número, vamos dizer 450 do grupo do Alexandre Campelo e 150 do grupo do Horta, que durante o pleito, no meio final do pleito, foram para votar no Júlio Brandt. Teve 1.200 votos. Então a situação é uma situação em que não é maioria. Agora, se tudo que você faz dentro de um processo eleitoral leva a que, na verdade, se queiram um resultado carimbado, aí as coisas passam do plano lógico. Elas ferem a matemática, ferem a lógica. O próprio motivo pelo qual está lá o artigo no estatuto. As questões inerentes àquilo que foi visto em relação à urna 7, porque pode ser dito o seguinte, não, a urna 7, ela teve lá uma decisão, mas naquele momento aquela decisão, como ela invertia quem ganhou para quem perdeu, quer dizer, quem perdeu, no caso, ganharia, e quem ganhou, no caso, perderia, era o suficiente. Isso é uma coisa de qualquer um, inclusive a própria chapa amarela, pensou dessa maneira. Tanto pensou que largou o processo naquele momento. Largou. Não quis mais fazer, o objetivo era ganhar. Quando perde, por ela própria ter a sua discussão interna, não, agora vamos tentar fazer de uma outra maneira. Quer dizer, e aí se utiliza do autor da ação, que foi uma pessoa que a chapa amarela ficou durante o ano de 2017 toda tentando desmentir que tinha relação com ela. Não tem relação nenhuma, não tem nada a ver, etc. Que todo mundo sabia que tinha. É tudo feito de uma maneira a enganar, uma maneira a tentar passar para trás o associado, tentar colocar. Agora, o problema é o seguinte, que leva isso para as mídias sociais, a gente distorce tudo nas mídias sociais e traz uma situação absurda, realmente precisa de uma anulação, etc. Então, se precisava da anulação, por que naquele momento a chapa amarela não pleiteou uma anulação da eleição? Antes daquele episódio da eleição no Lagoa. Pleiteava ali. Mas sabe que tinha que ter uma anulação? Pleiteava a anulação ali. Ué, ela aceita que vá ela sendo primeira, que vai ficar a segunda colocada, que é a chapa que cabeçada, no caso, na Lagoa pelo presidente Eurico Miranda, ela aceita tudo isso. Depois quando o resultado não sai, porque parte daquela chapa entendeu que não é o resultado, aí vamos então fazer diferente? Peraí, pô. E aí, qual é o futuro do Vasco dentro de uma situação como essa? Isso traz possibilidade de pacificação do Vasco? Evidentemente que não. Que tem todo um lado composto por vários grupos que vê nisso uma forma que não está de acordo com aquilo que o próprio quadro social do Vasco escolheu. Aí sim, o quadro social do Vasco como um todo. Porque não adianta dizer, não, mas quem ganhou foi a chapa do Júlio Brandt e ele foi... Não foi isso. O que aconteceu foi o seguinte, quem ganhou foi uma junção de chapas e essa chapa, houve problema de decisão dentro dela. Esta chapa que ganhou as eleições foi a chapa que elegeu o presidente do clube. Dentro dela estava o presidente do clube.
que hoje é o Alexandre Campelo. Mas o quadro social, antes, o quadro social, ele entendia que devia ser o Júlio Branco? Não! Se o quadro social entendesse que tinha que ser o Júlio Branco, todos aqueles que estavam no grupo do Alexandre Campelo permaneceriam no segundo turno com o Júlio Branco. Então não havia esse entendimento. Houve uma junção política momentânea para que se ganhasse o primeiro turno das eleições. Sem essa junção, o Júlio Branco, a chapa amarela, iria para as eleições da Lagoa, podendo ter dois candidatos, um candidato, dois candidatos, mas perderia a eleição. Então esse ponto é fundamental que seja de entendimento. E isso vai trazer como consequência, volto a repetir, vai trazer como consequência um grande problema dentro do Vasco. Um grande problema. E ninguém, em sã consciência, pode achar que todo o quadro social do Vasco é composto de idiotas. Não porque o idiota por quê? Porque eu votei no Júlio. Não. Idiota porque todos viram, em dezembro do ano passado, que não houve nenhum movimento por parte de qualquer um da chapa amarela. Podia aparecer um. Qualquer um. Quaisquer dos sócios que haviam votado na chapa amarela, não houve movimento nenhum deles para uma anulação de pleito. Nem movimento judicial, nem movimento em mídia social. Não houve movimento de ninguém. Então, no momento em que se faz essa manobra, que se tenta essa manobra, é evidentemente que aí sim o quadro social do Vasco está sendo feito de bobo. O quadro de votantes do Vasco está sendo feito de bobo. Uma coisa é você discutir lá atrás, não, olha só, eu vou para a seleção da Lagoa, mas eu queria uma anulação das eleições do Vasco, porque o estatuto, artigo tal, porque eu entendo, porque não, ninguém se preocupou com isso. Ninguém se preocupou com essa situação. E agora aparece 11 meses depois, 10 meses depois, ah não, agora é isso que a gente quer, 9 meses depois, sei lá, é isso que a gente quer, peraí. E ainda mais surgindo de uma figura que foi, durante o ano de 2017 inteiro, qualificada como fora daquele grupo. Amarelo queria para as eleições. Então, essa situação, eu acredito que esteja muito clara para as pessoas que têm um mínimo de bom senso. Ah, mas é porque eu entendo que houve a fraude e que deve ser punido, e que isso, e que aquilo outro, que etc. Que o... Essa questão, ela não tem nada a ver com a questão de hoje. Que nós temos hoje uma diretoria legítima do clube, independentemente dos erros, nos posicionarmos, ela é legítima. E as eleições no Vasco, elas estão marcadas, segundo o estatuto, é uma forma também, você lê lá no estatuto, de 3 em 3 anos e tal, então, em 2020. Porque o estatuto do Vasco pro MUVE, para aqueles que participam, ele serve até determinado ponto. Quando foi para botar para colocar o mandato do Roberto Dinamite de agosto para novembro, arrumou-se uma desculpa, embora o estatuto não permitisse. Arrumou-se uma desculpa. E quem se beneficiou disso foi exatamente o Júlio Branco, o grupo dele, que não ia nem ficar em segundo na eleição de 2014. Esse tipo de situação é uma situação que demonstra claramente como se procede, como normalmente, quando se quer algo, independentemente das questões institucionais, independentemente do próprio clube, a forma como se procede. Esse é o ponto que tinha que ser, evidentemente, tocado. Houve uma liminar hoje, voltando a anular a eleição e ratificando tudo aquilo que a liminar anterior foi dada pela juíza anterior a esta decisão deste novo juízo, e vai agora para uma desembargadora, se não me engano a desembargadora científica, a desembargadora Márcia Alvarenga, e ela vai definir
em relação agora à decisão que foi dada agora à noite, ou pelo menos apareceu na imprensa agora à noite. E nós esperamos, de fato, que haja uma reversão disso e que não tenhamos uma absurda eleição em dezembro desse ano, ferindo totalmente o Estatuto do Vasco, porque não considera os junta deliberativa, uma série de questões inerentes ao Estatuto do Vasco que são absolutamente jogadas pela janela e que está sendo posto dessa maneira. Que aí, nessa hora, o Estatuto do Vasco não serve. O Estatuto do Vasco só serve na hora que eu quero pegar um artigo e jogar ali. O resto do Estatuto do Vasco não serve. Então, tudo isso precisa ser visto. É absolutamente lamentável nesse momento que o Vasco vive. Nós temos que falar disso. Nós temos que chegar e tocar nesse tipo de assunto. Não era um assunto que nós gostaríamos de falar. Nós gostaríamos de estar falando apenas sobre a situação institucional do momento e sobre a unificação para que o Vasco consiga obter suas vitórias e uma posição que o conduza pelo menos a uma competição internacional no ano que vem. Mas, de qualquer forma, está dito, está colocado, agradecendo mais uma vez a presença de todos aqueles que tiveram na nossa reunião da última terça-feira, lembrando que teremos uma reunião festiva com o aniversário do Casaca no Rádio, no mês de novembro, e evidentemente poderemos vir a ter uma nova reunião, a chamada reunião aberta, uma reunião de discussão, dependendo inclusive da própria condução das coisas na justiça. Mas nós entendemos que o processo político no Vasco, processo eleitoral no Vasco, melhor dizendo, que ele acabou, que eleições devem ocorrer em 2020. Um outro assunto importante para nós tratarmos é com relação à reunião na próxima quinta-feira do Conselho de Benemédios. O assunto vai versar sobre as contas apresentadas pelo presidente Eurico Miranda, que é algo também que gostaria de atenção dos senhores durante alguns minutos para ter uma explicação muito clara a respeito. O presidente Eurico Miranda geriu o Vasco de dezembro de 2014 até 15 de janeiro, 14 ou 15 de janeiro de 2018. É óbvio que o balanço de 2017 ele deveria ser apresentado pelo presidente Eurico Miranda. E qual era o trâmite correto? O trâmite correto, ele apresenta o balanço vai ao conselho, o conselho deliberativo aprova ou não aprova. No ano que vem, o presidente Alexandre Campelo faz o balanço do seu primeiro ano de gestão e, se quiser fazer alguma retificação, faz o próprio balanço. O MUV fez isso numa situação em que nem era ano inteiro, porque entendeu que institucionalmente era o que tinha que ter sido feito. Quando o presidente Eurico Miranda saiu em 30 de junho de 2008 e o MUV assumiu no dia 1º de julho. O presidente Eurico Miranda, então, entregou um balanço do dia 1º de janeiro ao dia 30 de junho. E o MUV fez lá a retificação, quando apresentou em 2009 o balanço referente a 2008, considerou aquilo que foi apresentado pela gestão do presidente Eurico Miranda até 30 de junho e apresentou em seguida o que entendia ser o válido ou a situação correta do Vasco a partir de 1º de julho. Foi apresentado no mesmo balanço, sem problema nenhum. O presidente Alexandre Campelo ele apresentou um balanço do Vasco sem as normas, ferindo as normas estatutárias, porque não teve a participação do vice-presidente de Finanças. Isso é obrigatório dentro da apresentação do balanço do Vasco. Foi um balanço no Vasco à época feito de fora para dentro. Se ele admitiu depois as pessoas ou se ele as pôs em cargos posteriores de vice-presidência, etc., é uma coisa. Mas naquele momento foi feito dessa maneira, foi feito fora do Vasco, com as pessoas que estavam ignorando o vice-presidente de Finanças do Vasco. Um balanço coloca a dívida do Vasco num patamar de 579 milhões, que é diferente do patamar de 688 milhões, né? Muito menor a dívida, se considerar os 688 milhões que o Vasco teve no caso da dívida que foi entendida que o Vasco tinha até o dia 31 de dezembro de 2014, quando apresentou o balanço em 2015 e 2014. Aliás, um detalhe, poderia ter sido o Roberto Dinamite apresentar o balanço de 2014. Em 2013 já era um desastre, mas o Roberto Dinamite, quando saiu do Vasco, não queria apresentar nada, queria a distância do Vasco. Então, ali no caso, a própria administração do Vasco, o presidente Eurico Miranda, apresentou um balanço, que teve uma variação em relação a 2013, mas o balanço de 2013 já foi um balanço que demonstrou uma situação muito, muito difícil do Vasco. E o presidente Alexandre Campelo, ele apresentou um balanço
ou colocaram para que ele assinasse um balanço, colocando a dívida do Vasco em 680 milhões, e com uma série de dizeres anteriores a esse balanço, que revoltaram a quem tem um mínimo de discernimento, de vergonha na cara, e que trabalhou durante 3 anos para modificar a situação do Vasco. Por quê? Nós temos que entender o seguinte: quando você apresenta um balanço, se você quiser apresentar um balanço que coloque uma dívida lá em cima, você arruma uma forma de se fazer. O Move, por exemplo, em 2008, como é que ele fez? Ele pegou o balanço que o Eurico tinha apresentado, era um balanço que dava 190 milhões, poderia se discutir que era 220 milhões, que havia um valor de debêntures que baixou muito, depois foi discutido isso com o Conselho Deliberativo. Ok, poderia ser um valor. Agora, ele passou de 220 para 350, 370 milhões, alguma coisa assim. Como que ele fez isso? Ele utilizou aquelas ações em que o Vasco tinha sido condenado, ou que tinha 20%, 60%, 40%, se não me engano, eram esses os percentuais, eu posso estar errando aqui num desses números, e jogou tudo como se o Vasco tivesse efetivamente aquelas dívidas. Aí usou argumentos contábeis para fazer isso. Se você quiser fazer diferente, eu não fui condenado aqui, e nisso aqui que está transitado e julgado, eu estou discutindo, vamos ver como é que eu vou colocar esse valor, porque esse valor pode ser um valor hoje X e amanhã pode ser isso. Enfim, alguns têm uma forma de fazer, outros têm outra. Você, por exemplo, tem dentro de uma gestão a possibilidade de trabalhar com valores futuros que você vai pagar ou que você pode vir a não pagar dependendo do que você faça naquele ano corrente. E você pode optar por levar em consideração apenas o ano corrente. E como nesse ano corrente uma série de eventos vai acontecer, você faz do ano subsequente, tirando aquilo que você tinha de gasto no ano para o ano subsequente, não colocando tudo como dívida que você vai ter que pagar no futuro. Exemplo, um contrato de jogador. Você faz um contrato de jogador de 4 anos, aí você aparece com uma dívida com relação a todos os salários que você vai ter que pagar desses 4 anos. Você pode fazer isso ou você pode fazer só do ano corrente. É mais benéfico para o clube fazer o quê? Do ano corrente. Mas as normas contábeis, você vai ter sempre um argumento para fazer de um lado ou para fazer de outro. Porque o que interessa para um clube que não tem uma situação de tranquilidade financeira é você passar para os seus possíveis investidores, para os seus parceiros, que você tem uma situação melhor e não pior. É uma questão lógica, é uma questão de mercado. Mas eu não estou agradando aqui ao contabilista A, ao contabilista B, ok, mas você vai ter uma possibilidade muito melhor de mercado. O Vasco, em 1998, quando ele assinou com o National Bank, ele tinha uma série de dívidas. Mas ele não passava essas dívidas para o público. E ele conseguiu assinar um contrato dentro de uma realidade, como se ele praticamente não tivesse as dívidas. E é isso que se busca fazer. Claro que não pode ser uma coisa completamente irresponsável. Você deve 500, fala que está devendo 50. Não é assim. Mas é não usar de uma forma dura de trabalhar os números do Vasco para pô-lo numa situação cada vez pior. E o presidente Eurico Miranda, quando chegou em 2014 no Vasco e foi apresentar o balanço de 2014, ele procurou não fazer isso. Ou seja, ele procurou, se a dívida do Vasco, que era 688 milhões, ele quisesse colocar essa dívida em 780, 850, tinha jeito para fazer isso. Tinha forma de fazer isso. Vários números não estavam no balanço. Então ele chegaria hoje e diria o seguinte: bom, eu consegui reduzir a dívida do Vasco em 200 milhões, porque olha só, apresentei um balanço de 850, de 780. Poderia fazer isso, diminuir em 100, mas não fez. Por que não fez? Porque quanto pior você mostrar a situação, pior vai ser. E os outros clubes, normalmente, eles apresentam um balanço em que dá uma dívida muito maior quando há mudança política no clube. Não é porque o cara é mais transparente, não é porque o cara quer ferrar o anterior. Ele quer poder limpar a gestão dele sujando a do anterior. Isso é muito comum ser feito. O Move fez isso em 2008. E ficou contando história. Para você ter uma ideia, em janeiro de 2012, o seu Nelson Rocha, que havia sido vice-presidente de finanças naquele momento, se não me engano, era o segundo vice-presidente do Vasco, disse que o Vasco devia 150 milhões de reais. No final do ano, um ano e meio depois, a dívida do Vasco estava em 450, alguma coisa, 500, uma coisa assim. Quer dizer, claro que aqueles números não, mas ele dizia isso na imprensa.
Ele pode usar o mesmo argumento. Não, eu estou dizendo isso porque eu estou querendo que traga investimento para o Vasco. Então, por isso eu fiz isso. Sim, mas quando assumiu, procurou dizer que era muito maior. Então, na realidade, é um jogo político em que os números eles são trabalhados para que nesse jogo político, quem pensa institucionalmente no clube, ele trabalhe para que os números sejam menores e você consiga melhorar a situação financeira do clube. E os que não pensam nisso, estão pensando só em política, não estão pensando na instituição, eles fazem o contrário, eles jogam para aumentar, para depois dizer que eles são muito competentes. Porque eles diminuíram. Você joga lá em cima e olha como é que eu diminuí. Olha como é que eu sou bom gestor. E aí é mole. Fica parecendo que o sujeito é um gênio, quando na verdade ele está usando de um subterfúgio. Qual é o grande problema disso tudo que eu estou falando? Só tem um problema que chama-se Vasco. O Vasco nisso é extremamente prejudicado. O presidente Eurico Miranda, quando o Vasco foi assumido em 1980, foi uma gestão do presidente Alberto Pires Ribeiro, o Eurico Miranda participou na época da junção, etc. A situação deixada em termos patrimoniais, impostos que não eram pagos, isso tudo era muito claro, mas não foi esse o discurso que foi sendo utilizado durante a gestão. O discurso foi, vamos resolver as coisas e vamos trabalhar para que elas aconteçam da melhor forma. Quando o presidente Eurico Miranda assumiu o Vasco em 2001, ele sabia que o Vasco estava 6 meses de salário atrasado, 6, 7 meses de salário atrasado, ele sabia que o National Bank não tinha depositado a última parcela de 2 milhões de dólares, ele sabia que podia ter uma série de problemas de ordem financeira, ele sabia disso. Mas ele não pegou e falou, olha, eu assumi aqui hoje, mas os problemas aqui foram deixados pelo Calçada, que era o presidente do Vasco, etc. Ele não se preocupou com isso. E quando ele assumiu o Vasco em 2015, em dezembro de 2014, ele procurou resolver problemas, colocou a realidade do Vasco dentro de algo razoável, diante daquilo que era terrível deixado pela gestão do Roberto Dinamite, e começou a trabalhar para reduzir. E é isso que todos os gestores deveriam fazer, mas eles não fazem. Eles usam de política para poder, volta a falar, limpar a sua gestão sujando a outra. Então vai ter essa reunião do Conselho de BNMES na quinta-feira, e nesta reunião vai se discutir lá as contas, a prestação de contas apresentada pelo presidente Eurico Miranda, que em janeiro já estava pronto, se não me engano, até metade de novembro, que é justíssimo. É justíssimo, ele geriu o clube. Ele geriu o clube de 1º de janeiro a 15 de janeiro do outro ano. Agora, aquela história, os problemas pessoais, os caras que querem aparecer, os que não gostam, os que têm problemas, aí modificam todo o cenário, falam que não é nada disso, diz que o balanço apresentado pelo Alexandre Campelo, que é curioso isso, os balanços que são apresentados pelo Vasco, que ferram com a administração anterior, normalmente eles são muito bem entendidos, muito bem conceituados pela torcida. Vai ver, essa maravilha, que agora o balanço mostrou lá, que no caso do Eurico Miranda, nessa gestão dele, nem conseguiram, com todas as manobras, colocar uma dívida maior do que ele pegou. Nem foi conseguido isso. Mesmo com todas, foi porque o presidente Eurico Miranda sustenta que a dívida do Vasco é de 579 milhões e o grupo lá do Alexandre Campelo, que fez sem a participação do vice-presidente de Finanças, e que mandou o balanço publicado em 30 de abril, diz que é 680. Mesmo assim é menor do que a dívida que foi encontrada pelo presidente Eurico Miranda. Mesmo assim não conseguem fazer, mas a grande satisfação de alguns é isso. Por quê? Porque hoje, balanço no Vasco virou mera politicagem. Ninguém se preocupa de fato com o clube. Porque se preocupasse com o clube, ninguém que eu digo do outro lado, evidente. Porque do lado do presidente Eurico Miranda não só se preocuparam, como o Vasco vivenciou 3 anos de efetiva reconstrução de toda uma situação que foi deixada. Que é claro que os cínicos, aqueles que gostam de distorcer a verdade, que trabalham com a massificação de ideias falsas, fake news, que distorcem tudo, que desvalorizam, mantêm o mesmo discurso. Mas a verdade, clara e inequívoca, é que, obviamente, o Vasco, nesses 3 anos, resolveu uma série de problemas e diminuiu muito daquilo que tinha de problemas em função dessa escolha, dessa opção de gestão, que não foi uma opção de gestão que
deixou o futebol do Vasco sem conquista, não foi uma gestão que colocou o Vasco na hora que isso foi transferido de uma para outra sem condição, sem time, sem perspectiva. Pelo contrário, deixou uma base forte, deixou o time da Libertadores, etc. Mas sobre o aspecto institucional, houve essa preocupação, e felizmente houve essa preocupação, senão o Vasco estaria numa situação muito pior sobre o aspecto institucional. Então é basicamente um resumo também disso que eu tinha para falar, e vou passar para o Rodrigo Alonso para ele tocar em relação às divisões de base do Vasco, que tiveram bons resultados essa semana, Rodrigo. E se você quiser falar, evidentemente, algum outro assunto dos que eu mencionei, fica à vontade. Não, acho que tu já falou aí de maneira perfeita sobre toda essa questão aí política, Sérgio. Vamos tocar, vamos torcer para que a justiça seja realmente justa e que o Vasco, como eu disse, possa caminhar com as suas pernas sem interferência externa. Bom, divisões de base, na quarta-feira, pelo torneio OPG, o Vasco derrotou o Boa Vista por 2-1, gols de Lucas Santos e Ramon. Na quinta-feira, Copa do Brasil Sub-17, fase oitavas de final, o Vasco derrotou o Vitória por 3-1 fora de casa, lá no Barradão. Os gols foram de Vitinho, Vinícius e Breno. O jogo de volta vai ser nessa quarta-feira agora, às 3 horas da tarde, em São Januário. No sábado, também pelo torneio OPG, o Vasco empatou com o América em 1-1, gol de Iago Caju. Com esse resultado, o Vasco terminou em primeiro no seu grupo, e aí passou para a fase seguinte, que também é uma fase de grupo, com os melhores classificados nos grupos da fase anterior. Nesse grupo, o Vasco vai enfrentar Fluminense, Botafogo e Audax. No sábado, pelo Metropolitano Sub-13, o Vasco derrotou o Barra da Tijuca por 3-0, gols de Leozinho, Kaique e um gol contra. No domingo, semifinal do Carioca Sub-17, segundo jogo, contra o Botafogo. O Vasco havia vencido o primeiro jogo por 2-1 e tornou a vencer novamente por 3-2 dessa vez, gols de Menezes, Vinícius e Germano. Com esse resultado, o Vasco se classificou para a final, onde vai enfrentar o Fluminense em 2 jogos, o primeiro jogo dia 3/11, nas Laranjeiras, e a decisão em São Januário, dia 10/11. No sábado, pelo torneio Festebolim Sub-9, semifinal, o Vasco derrotou o Canto do Rio por 1-0 e vai enfrentar o Fluminense na final. Lembrando que o Vasco é o atual tricampeão, então vai buscar aí o tetracampeonato. Passa aí para o Yuri agora, para os esportes olímpicos. Bom, eu vou começar. Vascão, que já tinha sido campeão da Taça Guanabara, venceu a Taça Rio e é bicampeão estadual no 12 toques, no futebol de mesa. Parabéns à galera do futebol de mesa do Vasco. E aproveitando, o Vasco disputará o Mundial nos dias 15 a 18 de novembro em Lisboa. Então, a toda a delegação do Vasco, futebol de mesa, boa participação nesse torneio lá em Lisboa, lá em Portugal. Vamos honrar aí o Brasil lá na terrinha. Remo, com 16 medalhas, o Vasco fica em 4º lugar no Brasileiro de Barcos Longos. Parabéns à galera do Remo. Karatê, defendendo o Rio de Janeiro, os vascaínos conquistam medalhas no Brasileiro. Então, parabéns aí à galera do Karatê do Vasco, do Rotary Clube do Vasco, parceria aí. Nosso amigo casaquista Gilberto Pinto sempre dando uma força. Parabéns a todo mundo envolvido nesse grande esporte que é o Karatê, essa inclusão social que o Vasco faz muito bem. E não poderia deixar de falar a natação paralímpica. O Vascão conquistou diversas medalhas no Brasileiro, então todo o parque aquático do Vasco, revitalizado pelo Eurico Miranda, está dando muitos frutos, e agora, além de no Rio, no Brasileiro também. Muito parabéns a toda essa galera aí, com muita superação no dia a dia e honrando a Cruz de Malta. Muito bem, já temos as mensagens dos nossos ouvintes aqui, meu caro Yuri. Então ver aqui. Ok, Augusto Aristide já está aí do Japão. Boa noite a todos os ouvintes deste maravilhoso programa que é o Casaca no Rádio. Boa noite ao Sérgio Frias, Yuri Gaspar, Rodrigo Alonso e ao Leonardo Miranda. Mais uma vez nós tropeçamos lá na Ilha do Retiro. E com tantos desfalques e com tantos jogadores lesionados no departamento médico e com os ditos reforços fora de sua melhor física, o nosso time não deixou muito a desejar.
mas eu ainda acredito na nossa recuperação e no milagre no qual, juntos com a nossa imensa torcida, realizaremos em relação ao Vasco. Só acho esdrúxulo o jogo Vasco da Gama Internacional ser marcado para sexta-feira, mas eu estarei torcendo pelo meu amado clube. Por enquanto, somente dependemos de nós mesmos. A torcida imensa precisa abraçar o time nas rodadas que restam e operar milagres juntos. Acreditamos até o final do campeonato, contra tudo e contra todos. E com tantos atletas lesionados, não há treinador que faça milagre. Para aumentar os salários do departamento médico, incompetente e inoperante, o presidente, que no papel de presidente do clube, médico no papel, enfim, ficou meio confuso isso aqui. No papel é presidente do clube, e médico no papel, mas na prática é um omisso. Ele está falando aqui do Alexandre Campelo. O presidente de jaleco só gosta de aparecer publicamente, somente nas vitórias do time, ele pergunta. O que o Sérgio Freire está falando é a mais pura verdade. Precisa dar a cara para bater e chamar a responsabilidade para si, como presidente de uma instituição. Nas nossas vidas, seja no nosso matrimônio, ou mesmo no nosso emprego, ou em qualquer atividade, oscilamos nos bons e maus momentos. E isso faz parte da vida também. É preciso entender isso. Alexandre Campelo, já que é uma pessoa vivida no clube, e precisa colocar isso em prática e saber ter pulso firme quando é preciso. Guto Lucena de Olaria, um daqueles que teve pela primeira vez na nossa reunião Casaca na última terça-feira, um abraço a você. Desses Esportes TV 1, 2 e 3 são inscritos, botou inscritos, eu achei que quer dizer outra coisa. Mesmo, na verdade, a Globo, pois esses canais são dela. Dá uma olhada na programação e procura o VT de Vasco e Cruzeiro, tá? Ele fazendo aí uma crítica. Simplesmente não tem mais. Tem a reprise de todos os principais jogos da rodada. Flamengo versus Fluminense, de hora em hora e todos os outros. Mas Vasco e Cruzeiro nada parece. Parece que não houve jogo. Só cego não vê que eles têm uma má vontade explícita. Essa guerra não fomos nós que começamos, mas cabe a nós vascaínos abrirmos os olhos cada vez mais, pois por eles nós não existiríamos mais. Quisera eu que fosse exagero meu ou que isso fosse uma invenção do grande Eurico, mas não, é pura verdade. Até o compacto passado do jogo, até o compacto passado do jogo é um mini compacto. São tantos detalhes que passam desapercebidos, mas que são evidentes. Até os gols de sábado que não passam no domingo, nos gols fantásticos, passaram quando perdemos de 3 para o Santos. Um abração e só para reforçar que eles não valem nada. Casaca, Eurico, acho que essa diretoria deveria fazer uma promoção para este jogo por causa do dia e horário. Aliás, está mais do que na hora de fazer isso, de o time e a presidência acordarem para a situação de agora, num jogo para lotarmos o Caldeirão. Casaca, Eurico sempre. Bruno Sedoski, do Paraná. Valeu, Casaca. Haroldo Brandt Muniz Júnior. Boa noite a todos os vascaínos que acreditam que o futuro do Vasco passa pelo Casaca. Fabiano da Cunha Moraes Silva. Boa noite, casaquistas. Maurício Canedo. Boa noite a todos os casaquistas. Marcos Bruno Souza. Boa noite, casaquistas. Antônio José. Boa noite, casaquistas. Carlos Barros. Boa noite para todos os amigos casaquistas. Daniel da Lapa, boa noite, Casaca. Maurício do Ceará, tamo junto, Casaca sempre. Vasco eternamente. Julinho de Caxias, boa noite, amigos. Abraço a todos. Vascaíno verdadeiro acredita sempre na vitória. Augusto Canso, boa noite, Sérgio Frias e demais amigos do Casaca. Neste domingo passado, às 12 horas, no GQA Yacht Clube pelo Torneio Aberto Sub-12, Vasco 40-16 no Iguaçu. Placar final. Fernando Soares e os demais 9 atletas jogaram com brilhantismo, principalmente no terceiro quarto da partida, quando fizeram 17-2. Nesta sexta, o palpite dele é Vasco 2, Inter 1. Um grande abraço a todos, parabéns aí ao basquete sub-12 do Vasco pela vitória 40-16. Capote em cima da equipe do Iguaçu. Augusto Câncio Soares, ele que assina o comentário. Gustavo de São Bento, Santa Catarina, boa noite. Marcos Carneiro da Barra, acabei de ouvir sobre eliminar o Lula da eleição. Só podem estar brincando, falamos sobre isso no decorrer do programa, meu caro Marcos. Fabrício Amaral, boa noite, amigos. Saudações vascaínas. Já não bastasse o problema político do clube arbitrário, diga-se de passagem. O departamento médico também não ajuda. É inadmissível que um time comandado por um médico tenha tantos casos de lesão. Abraços. Pedro de Nova Aurora de Belfor Roxo. Valentim ou Bigode? Está perguntando aqui. O Alberto Valentim, ele tem exatamente o mesmo número de pontos que tinha o Celso Roth quando foi demitido do Vasco em 2015. O Celso Roth fez 10 pontos em 11 jogos, exatamente o número de pontos que o Alberto Valentim tem hoje. Ele dirigiu o Vasco desde que ele assumiu o clube em 11 partidas e obteve 10 pontos. A diferença foi que o Celso Roth ganhou 3 partidas, empatou uma e perdeu 7, e o Alberto Valentim ganhou 2 partidas, empatou 4 e perdeu 5. Fernando Figueiredo do Centro, boa noite. Marcelo André do Grajaú, valeu, Casaca. Rafael Furtado, boa noite a todos. Excelente a reunião do Casaca. Tiago Silva, volta, Eurico.
Thiago Reis, não é novidade a má vontade da imprensa com o Vasco, mas ainda nos surpreendemos. O Vasco foi garfado com a marcação de pênalti claríssimo no fim, o Gacilba ainda fala do gol do Fabrício. Pois é, eu entendo o que você está dizendo, Thiago, e concordo que o lance do Fabrício é um lance dificílimo para a arbitragem, e o lance do Giovanni Augusto é um lance facílimo para a arbitragem marcar. Digo com relação ao efeito. Os dois lances foram irregulares. O pênalti, que deveria ter sido marcado, e o gol do Vasco, que foi regular. Como eu disse, eu não sou hipócrita, não gosto de falar sobre um determinado assunto e depois, quando a situação é referente a um outro, eu mudar de opinião, da mesma maneira que eu sempre defendi que o Vasco em 1974, na final contra o Cruzeiro, ele não foi beneficiado pela arbitragem, porque ele teve um gol a seu favor não validado, o que aconteceu no primeiro tempo, quando o Vasco venceu por 1-0, o que aconteceu com a equipe do Cruzeiro, quando o Vasco venceu de 2-1 no segundo tempo, eu não vou aqui entender que um erro para um lado, um erro para o outro, que o Vasco foi prejudicado. Entendo que foi no final do jogo, que evidentemente quando o placar já estava praticamente construído, mas tem que também levar em consideração que se vira 1-0 para o Sport, né? Se o Vasco não faz aquele gol. Então essa é a situação, isso é uma opinião de cunho pessoal, e eu acredito que seja a melhor forma de nós mostrarmos que no frigir dos ovos são injustos com o Vasco quando colocam uma situação como colocaram e colocam há mais de décadas em relação ao Cruzeiro, como no frigir dos ovos o Vasco acaba sendo mais prejudicado do que beneficiado em relação à arbitragem. Então, essa é a minha opinião, mas eu entendo a tua colocação, porque são dois lances completamente distintos no que diz respeito à facilidade ou não de marcação. O impedimento era muito difícil de ser marcado, porque parecia que a bola tinha saído do pé do jogador da equipe do Sport. Mas o pênalti era muito fácil de ser marcado, e 2 minutos antes foi marcado um pênalti contra o Vasco, embora tenha acontecido, um pênalti que naquele momento foi marcado em cima da pinta, e 2 minutos depois o do Vasco, a favor do Vasco, não foi assinalado pela arbitragem. Ele continua aqui a mensagem dele: o Vasco não jogou. Não, no lance o Maranhão havia claramente sofrido pênalti, na sequência saiu o gol. Tá, você está tendo uma outra interpretação aqui sobre o Maranhão ter sofrido pênalti. Eu não concordo, mas entendo o que você está dizendo, que houve uma disputa ali que você entende que ele possa ter sofrido pênalti. Quanto ao pênalti no fim, foi claríssimo logo após ele ter marcado um para o adversário. Ridículo. O Vasco não jogou tão bem, temos que ser sinceros, mas que o time foi prejudicado no fim, isso foi, no fim, sem dúvida. Porém, quando pensamos apenas em falar do futebol, somos bombardeados com mais uma página lastimável dessas eleições. Os amarelos não desistem, as decisões judiciais estão sendo a toque de caixa. Não pude ir à reunião do Casaca no dia, mas pretendo ir em futuras oportunidades. Mas assisti o jogo no sábado na sede do Calabouço. Gostei dessa iniciativa. Aproxima o associado do clube. Pedro Henrique, diretoria omissa, presidente de WhatsApp. João Eduardo Futre de Miranda. O Mauro César, da ESPN, ontem afirmou que vai haver eleição no final do ano no Vasco. Corremos algum risco de ser verdade? Tudo bem, o Vasco não está jogando bem. Mas quem não atingiu 45 pontos não está livre do rebaixamento. Então, do Santos até o Sport, está todo mundo na mesma, uns precisando de menos e outros de mais. Para começar a falar que o Corinthians corria risco, demorou bastante. De fato, a situação do Corinthians, se não me engano, está 2 pontos na frente do Vasco apenas. Com relação ao Mauro César, da ESPN, dizer que vai ter eleição no Vasco, é uma vontade da imprensa toda, como também no ano passado foi afirmado várias vezes que o Vasco estava arrumando para a segunda divisão, que não tinha condição de buscar Libertadores, que a questão do Vasco era se ia cair ou se não ia cair. Na verdade, isso tudo é uma torcida. Em 2008 também, tem que haver eleição, porque o Roberto Dinamite vai assumir, vai ser uma maravilha. Normalmente o papel da imprensa é esse, eles não engoliram perder, a imprensa perdeu a eleição em janeiro, né? Quando a chapa amarela, houve uma cisão dentro dela, e o presidente que eles queriam que entrasse não foi o presidente que interessava a eles, entrou o outro presidente. Então, na verdade, o tempo todo é essa pressão, é pressão de mídia social, é pressão da imprensa, pressão do judiciário. Parece que muitos têm informações privilegiadas em relação ao que o juiz vai julgar, mas enfim. E é assim que seguem as coisas, e nós continuamos na mesma toada, que é a de discutir isso, de questionar isso, mostrar que o Estatuto do Vasco ele interessa em determinados momentos em decisões judiciais só para um lado, que não interessa para o outro, e lê-se o Estatuto do Vasco da forma como é conveniente, porque em 2014, quando houve a manutenção do Roberto Dinamite na direção do Vasco, sem poder, com o Estatuto vedando claramente, o Conselho Deliberativo do Vasco tendo entendido isso, buscou-se na Justiça um jeito de fazer diferente, representante da época daquele grupo cruzado vascaíno, e não houve nenhum problema na imprensa, na mídias sociais, pelo contrário. E ali
dali que surgiu a possibilidade do, volta a falar, do Júlio Branco ser segundo colocado na eleição, que ele com a maior cara de pau do mundo ainda terminou a eleição, perdeu por diferença de 1.000 e tantos votos e falou que a eleição não foi correta, foi fraudada, quando na verdade quem tomava conta da secretaria na época da eleição era o grupo que o apoiou, no caso, quer dizer, quando eu digo da secretaria, eu digo do clube, em todo do clube. A situação, no caso, era a apoiadora dele, Júlio Branco. Mas as coisas são faladas, são ditas, são repetidas, são massificadas, as mentiras crescem. E nós vivemos esse estado hoje, infelizmente. É um estado hoje onde as mentiras, o importante é massificar a mentira. Se você massifica a mentira, fala uma barbaridade, aquilo ali passa de passagem. E é, infelizmente, a situação que nós estamos vendo também em relação ao Vasco. E nós, em relação à decisão que foi tomada e que tanja ao todo dela, nós já falamos aqui no programa, qualquer um com mínimo de bom senso vê que isso daí é uma grande tentativa de armação dentro da politicagem do Vasco, mas busca-se isso, busca-se ter sucesso nesse tipo de empreitada. E aí fica parecendo de fato que a eleição do Vasco tem que ter um ganhador que é definido de fora para dentro do Vasco. Não é o quadro social, porque o quadro social do Vasco não quis o Júlio Branco presidente. Isso é muito simples. O quadro social do Vasco teve uma colcha de retalhos que foi para a eleição de São Januário, com os apoiadores do presidente Fernando Horta no dia da eleição, eram apoiadores dele no dia da eleição, os apoiadores do Alexandre Campelo, que só aceitaram uma junção dividindo a chapa, o que não houve nenhum tipo de contestação com relação ao grupo do Júlio Branco, e só ganhou a eleição em função disso, a chapa amarela. E dentro da chapa amarela, nem mesmo dentro da chapa amarela, conseguiu ter a possibilidade de ganhar a eleição, porque a chapa amarela, houve uma cisão dentro dela e o outro candidato ganhou. Mas é aquela história, vamos fazer de fora para dentro do Vasco. Dentro do Vasco a gente não consegue, vamos arrumar um jeito de fazer de fora do Vasco, para que seja imposto. Foi assim que foi imposto o Roberto Dinamite em 2008 no Vasco. A história foi a mesma. E a diferença? A diferença é porque na época o Vasco não apresentou contestação e isso foi utilizado até o final do processo. Ok. Mas o modus operandi não modifica muita coisa. E aí, como é que você vai ter paz no Vasco dentro de uma situação como essa? O desrespeito total ao Código Social é ter uma eleição, um terceiro turno de eleição agora, terceiro e quarto turno. Isso aqui é o completo desrespeito ao Código Social, como foi um completo desrespeito ao Código Social do Vasco em 2006. O presidente Eurico Miranda, na chapa do presidente Eurico Miranda, ter ganho a eleição por quase 500 votos de diferença, não tinha nem como discutir tanto voto. E vamos anular a eleição. É isso, infelizmente, o Vasco, por que o Vasco tem problemas de ordem administrativa, de ordem institucional? Porque o Vasco, na época era o Sérgio Cabral, que capitaneava isso fora do clube, né? Agora Sérgio Cabral, vocês conhecem, ex-governador. E aquilo é feito de uma maneira em que vamos impor um candidato que interessa. E esse candidato que interessa, normalmente, o que ele vai fazer? Que interesse para eles, e não interessa para o Vasco. Nós já estamos falando aqui do que ganhou dele, que era da mesma chapa, que olha para si, olha menos para o Vasco na hora de se expor em relação ao Vasco. Imagine quem de fora quer ganhar a eleição ou quer ser presidente do Vasco de fora, vindo de fora. Porque você fazer uma eleição em que praticamente as cartas já estão todas marcadas, quem vai conduzir o processo dessa eleição é o presidente da Assembleia Geral, que advém dessa chapa e que é vinculado a essa chapa, dentro de uma perspectiva de ter eleição. Porque ele não só ele votou na chapa na Lagoa, como ele votou no Conselho Deliberativo no Júlio Branco para presidente. E é ele que vai conduzir o processo. Por que é ele que vai conduzir o processo e não vai ter reunião de junta? Muito simples. Os outros 4 não são do grupo do Júlio Branco. Então o pedido que se faz é um pedido... Não, só ele aqui da Assembleia. Vamos ignorar o Estatuto do Vasco agora
Vamos desconsiderar que tem que ter uma junta eleitoral, vamos deixar tudo com o presidente da Assembleia Geral. E ele que vai tocar. Da maneira que ele achar que tem que tocar, que também tem isso. Os militares, que ele possa fazer o que ele queira fazer. Isso, evidentemente, é uma coisa que é de fora para dentro. Bom, continuando. Yuri Menezes, esses amarelos precisam entender de uma vez por todas que o Vasco é comandado de dentro para fora e não de fora para dentro. Tá falando exatamente sobre isso, sem que haja interferências externas. Marcelo Gomes dos Santos, mais do que acreditar, é preciso agir. Aproveitamento do Valentim é desprezível, apenas 30,33%. 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, já tinha falado sobre isso. Com essa média, alcançaremos o total de 41 pontos. Mesmo sem administração presente, com diversos problemas, o Valdir tem resultado produtivo. Bigode já é a mensagem dele. E depois, uma última aqui do Newton Campos. Valentim, não dá mais, ou tira esse imbecil, ou é segunda divisão novamente. Infelizmente, eu acredito que ele esteja falando aqui do... Acredito que... Bom, enfim, pode estar falando aqui de várias pessoas, não vou querer dizer de quem que ele está falando. Tássio, Nova Iguaçu, boa noite, família vascaína, sempre atento à lucidez do casaca. Felipe do Alto Mateus, boa noite, amigos da mesa. Infelizmente, a cada rodada, somado a esses meses de gestão, entre aspas, vemos um Vasco cada dia mais secundário e rodeado de amadores. E com ele, a reconstrução jogada às traças. Que o Pai Santana, junto com a Nossa Senhora das Vitórias, nos proteja. Tássio, de Nova Iguaçu, passei a semana pensativo e talvez vocês que são sócios estatutários possam me explicar como os amarelos têm apoio dentro de São Januário, mesmo depois de nítidas manobras para prejudicar o Vasco. Desde entrar com a ação para evitar registro de jogadores até mais essa tentar anular as eleições. Não cabe na minha cabeça. Meu caro, volto a falar, o MUVI fez isso durante anos até chegar no poder, de forma muito clara e explícita. E isso agrada os de fora. Está prejudicando o Vasco? Pode vir prejudicar o Vasco? Agrada os de fora. Nós vivenciamos 6 anos e meio de MUVI, que a imprensa ela foi começar a falar alguma coisa, que naquela época as mídias sociais não mandavam tanto. Ela foi começar a falar alguma coisa depois que o Roberto Dinamite se reelegeu. Como se aquele mandato dele tivesse sido sensacional. E ele acha, ele acredita, porque ele vai nos programas hoje, ou YouTube, etc., para dizer que não, tinha que ter saído primeiro, que eu estava muito bem. Porque o primeiro mandato do Roberto, termos institucionais, foi um grande desastre. Ah, mas ele conquistou a Copa do Brasil. Não é isso que faz você dizer que esse mandato é sensacional, não é? Ele conquistou a Copa do Brasil, mas caiu para a segunda divisão pela primeira vez na história do Vasco. O Vasco fez o seu pior início de campeonato estadual da história. O Vasco teve inúmeros problemas de ordem patrimonial, financeira, administrativa, institucional, moral, mas ele acha que aquilo é ótimo e isso vai sendo fomentado. E agora está muito pior, porque agora as mídias sociais, elas podem ser, alguns podem ser remunerados, outros podem fazer trabalhos conexos, mesmo sem remuneração, mas podem vir a fazer trabalhos que, no caso de massificação de mentiras, massificação de distorções. Isso está acontecendo sistematicamente em vários setores. E no Vasco é da mesma maneira. Infelizmente, hoje, o que está sendo colocado como verdade é a mentira, é o falso, é o distorcido. Inclusive, quando se fala sobre a gestão do presidente Eurico Miranda, conseguiram transformar os últimos 3, 4 meses da gestão dele, quando ele, em função do próprio processo eleitoral, da proximidade do processo eleitoral e uma desconfiança de parceiros dele que o Vasco poderia não tê-lo gerindo para um segundo mandato, houve uma impossibilidade de conseguir verbas que eram obtidas ao longo desse período para que o clube andasse. E aí a gestão dele inteira foi caracterizada por isso, quando todos sabem que é mentira. Não tem um que fale isso nas mídias sociais que não saiba que isso é mentira. Não tenha dúvida que essas pessoas todas sabem que isso é mentira. É porque politicamente é o que tem que ser feito para satisfazer, porque não tem nada a ver com o Vasco, é satisfazer as questões políticas dela. Tem nada a ver com o Vasco. As pessoas não estão pensando no Vasco. Se as pessoas pensassem no Vasco, elas não denegririam sistematicamente o Vasco para ter esses ganhos políticos. E isso é dito, é repetido, é massificado e acaba virando uma espécie de verdade ou meia-verdade. O Casaca é uma trincheira contrária a isso? Claro que é. O Casaca ficou durante 6 anos
mostrando que o aquilo do Move era uma mentira. Mas ele falava em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Não falou quando aconteceu alguma coisa. E o Casaca, de 2015 a 2017, quando teve as pessoas que estiveram dentro do Vasco, fizeram justamente para que não fosse daquela maneira, para que o Vasco se conduzisse melhor, fosse conduzido melhor dentro das possibilidades do grupo, evidentemente. E quando veio para essas mídias falar, falou sempre nesse sentido. Agora, a questão é que a distorção ela cresce e chega a um determinado grau em que essas coisas parecem verdades irretorquíveis. E são colocadas dessa maneira. Então, o nosso trabalho, a nossa luta, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir é mostrando claramente que não é assim, que as coisas não são dessa maneira, não foram dessa maneira de 2015 e 2017, e colocando os pingos nos is em relação a essa tentativa que se quer fazer de uma nova eleição no clube. Rafael Furtado, bovinos torcem por novas eleições. Pergunto-me por quê. Não são sócios? Ou será que farão uma eleição imaginária via Facebook ou Twitter? É a última mensagem do Rafael Furtado. Terminamos aqui. Vamos então para o boa noite, recado final do Rodrigo Alonso. Vamos lá, Rodrigo. Bom, boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Boa noite, família vascaína, amigos casaquistas. Agradecer aí a audiência de todos, o pessoal que está participando lá no chat do YouTube. Lembrar o pessoal aí de assinar o canal do Casaca, curtir lá o nosso vídeo, clicar no sininho para ser avisado quando o programa começar. Mandar um abraço aí para o pessoal dos grupos de WhatsApp, o Verdade do Eurico, Família Casaca, o Casaca, e convocar a torcida do Vasco aí para o jogo de sexta-feira. É um jogo importantíssimo aí para o Vasco, contra um adversário dificílimo. E hoje o que a gente tem como maior força, como maior motor motriz para empurrar o Vasco para cima é a sua torcida. É com ela que a gente tem que contar agora. Pedir para que não hajam vaias, não hajam xingamentos contra determinados jogadores, que apoiem do início ao fim, para a gente conseguir essa vitória e sair dessa zona desconfortável para começar realmente almejar ali uma classificação para uma Sul-Americana e ter um ano de 2019 mais tranquilo. Uma boa noite a todos. Muito bem. Agora o boa noite do Yuri Gaspar. Boa noite, família vascaína. Boa noite, amigos da mesa. Muito obrigado a todos pela audiência, participação, a todos pela presença na nossa última reunião no centro e que virão outras mais. Novembro já tem a previsão de comemoração do Casaca no Rádio. Esperamos todos vocês lá. Em breve passamos os dados direitinho para todo mundo se programar. Bom, não tem como, né? A gente tem que pedir para todos os santos e tudo que possa nos ajudar para que a gente ganhe na sexta-feira em São Januário, 9h30. Adversário difícil, mas a gente tem a nossa casa, a nossa torcida, a nossa camisa, que os jogadores se empenhem e que tudo em volta deles reflitam num bom desempenho em campo, que o Vasco honre a camisa, que o Vasco lute em campo, que consiga a vitória de todas as maneiras possíveis, enfim, que a gente ganhe esse jogo. A gente precisa desses 3 pontos, a gente precisa acalmar um pouco e que essas sabotagens não aconteçam mais, né? A gente precisa de São Januário, a gente precisa da torcida ao lado. A gente vê essas sabotagens aí desse grupo amarelo há anos e não dá mais. Esses caras parecem que realmente fazem o trabalho do inimigo do Vasco. Então, é lamentável. Até segunda-feira que vem. Espero muito que com uma vitória aí. Boa noite a todos. Muito bem, deixo um beijo para a dona Helene de Niterói, um beijo para minha irmã Claudia Helena, um abraço para o seu Juvenil. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasil.